Olá, olá, meu querido irmão, a graça e a paz, seja bem-vindo. Hoje, sexta-feira, e nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Você é muito bem-vindo e também os seus convidados. Você pode distribuir aí esse link para as pessoas que querem participar também e serem edificadas. Como eu já disse em episódios anteriores, todas as sextas-feiras nós temos um tema novo aqui para discutir, um amigo, um convidado, para que a gente possa compartilhar e edificar a sua vida. Mas antes de apresentar o nosso participante de hoje, eu gostaria que você desse o seu like aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e distribua aí esse link para outras pessoas, ok? Faz um comentário também, porque fazendo isso o algoritmo vai entregar o nosso conteúdo aí para mais pessoas. E comigo aqui está uma pessoa que entende disso. Um pouquinho. Pastor Rafael Almeida de Goiânia, ele que é pastor, é empreendedor, é líder dos radicais empreendedores, né? E muitas outras coisas que ele mesmo vai falar. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Que é isso? Que privilégio estar aqui convidado para esse podcast. Estar com o pastor Mauro aqui. Vai ser com certeza uma grande bênção para a gente bater papo, estar junto. E eu acho que algo pode ser que Deus queira falar com você através desse programa. Aleluia, glória a Deus. Então, só reforçando aí, distribua o link com mais pessoas. Hoje nós vamos discutir vários assuntos aqui, né? Nós somos tão completos, né, Rafael? Chupa a cana e assovia ao mesmo tempo. Mesmo tempo, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para compartilhar. Ontem eu estava compartilhando, encerrando um curso de casais, compartilhando sobre finanças. E como eu percebi, assim, que a gente, com o passar do tempo, vai enriquecendo e não vai vendo. Eu não estou falando de enriquecer de financeiro, é uma bênção também, mas a riqueza de compartilhar coisas, né? Eu quero dizer que nós queremos sugar tudo que você tem aqui para nos abençoar nesses dias. Eis-me aqui, conta comigo. Mas me fala um negócio, você é da videira há muito tempo. Você converteu na videira? Não, eu cresci na igreja, mas era uma igreja tradicional em São Paulo. Aí desviei com 14 anos. Essa igreja ela tinha umas crenças assim bem peculiares. Diferentes. Que, por exemplo, você não só perdia a salvação, como dependendo do pecado que você cometeu, não tinha mais jeito. Alguns você podia ganhar de novo a salvação, outros você perdia e era definitivo. E eu fiz um desses, que perdi e já era. Aí fiquei dos 14 aos 25 anos. Sem salvação. 11 anos indo pro inferno, abraçando o capeta, como diz o outro, e não tem jeito. E sem fazer uma oraçãozinha que sequer, porque na minha cabeça, Deus ia me matar a qualquer momento e ele tinha me largado aqui. Mas se eu orasse, ia acender uma setinha na minha testa, assim, tipo assim, ó, tá aqui, ele, ó, esqueci ele lá, e ele mandava o raio pra me trucidar. E aí, quando eu tava, assim, na fase mais difícil da minha história, assim, né, na pior crise, aí foi onde pregaram pra mim. Você tinha quantos anos aí? 25. 25. Então vai fazer 17 anos, que daí eu converti, eu posso falar que aí realmente eu tive uma experiência com Deus 17 anos atrás na videira. Você está falando aí essa questão, né, dessas crenças peculiares, e é tão interessante porque quantas pessoas, Rafael, não estão vivendo dessa forma, né? Cheio de acusações, de condenações e também de uma teologia errada, né? Se você ficou, entre aspas, sem salvação dos 14 aí aos 17 ou aos 25, né? Não, dos 14 aos 25. Foram 11 anos que eu passei muita coisa, assim, terrível. Mas não orava, porque na minha cabeça não tinha esperança mais para mim. Fruto da crença que foi gerada através da pregação de alguém. E não estou nem acusando a pessoa, né? Mas é porque ele teve uma interpretação. Ensinou baseado nessa interpretação equivocada. E isso gerou distância, né? Por isso que hoje eu tenho um zelo assim, tão grande pela palavra, por tudo que eu vou ensinar, porque eu sei que vai produzir crenças. Sim, sim. Então eu quero que sejam as crenças corretas que produzem vida. Sim. E eu fico pensando assim, quantas pessoas vivem mal, né? Vivem mal quando eu digo assim, porque como ela pensa
ou ela tem essa crença de que ela perdeu a salvação, de que Deus está longe, ou que Deus está com raiva dela, ela vive totalmente uma vida ruim, né? Com Deus, uma fé ruim. Porque assim, eu acredito que esses irmãos, como você, nasceram de novo. E aí o que acontece? Mas a crença é tão forte e tão errada que leva a pessoa a viver uma vida distante de Deus, né? Eu digo o seguinte, que o filho pródigo, ele saiu da casa do pai por causa de uma crença errada. É. Ele achava que merecia. E depois ele voltou por causa de uma crença certa. Ele achava que não merecia, né? E foi aceito pelo pai. Na sua concepção, assim, aonde que está a questão errada? Porque, assim, são várias, mas aonde está o ponto central que o pessoal não enxerga na Bíblia a graça de Deus? Porque, assim, a gente, não sei, para nós hoje, que ensinamos isso há mais de 8 anos, estamos vivendo isso com esse foco, com essa dedicação, mas aonde que está a questão que o pessoal não enxerga? Para a gente é tão claro, né? Eu tenho clareza, até olhando a divisão da minha história, né? Antes, essas pregações que ouviam, que produziram crenças equivocadas, e depois a pregação que produziu a vida poderosa e abençoada que eu vivo hoje. Então, para mim, a diferença é muito evidente. É porque uma faz você olhar para você. Coloca um espelho diante de você para você se ver. E aí, toda vez que você tem qualquer tipo de interpretação da palavra que leva você a olhar para si mesmo, você vai ficar ou condenado ou cheio de merecimento. Ou você não presta para nada, ou você merece tudo. Agora, quando você ouve uma palavra como a que nós temos compartilhado, né, e que a revelação só tem ampliado, que é o tempo todo olhando para Cristo, aí a paz vem, aí você apropria daquilo que não merece, mas com plena clareza da justiça, né? Então eu vejo assim claramente, porque todas essas pregações, eu falo que uma diferença assim gritante é até de interpretação da língua portuguesa, vamos colocar assim. Por quê? Porque nesse culto que me levava para a acusação e que me distanciava, né, de viver essa vida íntima com Deus e que me afastou, no dia da ceia era muito tenso. Rapaz do céu, parecia o corredor da morte. Assim, Muito difícil ser digno de participar. Não, e aí o questionamento era esse. Será que você é digno? Será que você pode, né, participar da ceia? Por quê? Porque é uma interpretação equivocada até da língua portuguesa, porque coloca o dignamente ali, que a palavra diz, como sendo um atributo da pessoa. Só que, na verdade, é um advérbio de modo. Tá falando da forma de fazer. Né? Que ali o povo tava fazendo da forma errada, né? Tava ficando bêbado com o vinho da ceia, né? E aí eles mudaram a maneira de fazer isso. Daí eles estavam popularizando, ridicularizando algo que é uma bênção para nós, é santo. Então, quando você tem a clareza de que e até olhando para o que Jesus falou, né? Jesus não falou, pegou, partiu o pão e falou, toda vez que vocês forem reunir, lembra de você, avalia e aí toma ou não a ceia. Né? Ele falou, fazer isso em memória de mim. Então, quando você lembra só dele, você participa da ceia. Se você lembrar de você, não aí participa. Vai dar ruim, como diz o jovem. Eu fico olhando que assim, as crenças sempre geram atitudes e que aparentemente a atitude é até boa. Então eu fico olhando, por exemplo, tinha um costume na igreja que eu converti. As pessoas chegavam no culto, a primeira coisa que elas faziam é ajoelhar na cadeira e orar. Era desse jeitinho lá também. Aí eu olhava aquilo e falava, gente, mas que povo santo. Até eu descobri que eles não oravam pedindo para Deus abençoar o culto. Eles não oravam para o mover de Deus se manifestar. Não, eles ajoelhavam e pediam perdão pelos seus pecados, para participar do culto. Ou seja, eles viviam cheios de condenação o tempo inteiro e para chegar diante de Deus é como lá no monte, né, Sinai, que até o pé do monte estava pegando fogo, então ninguém podia chegar e nem tocar, né? Então as pessoas têm essa atitude de relacionar com Deus dessa forma, tudo por causa de uma crença errada, né? E que para nós está tão claro na palavra, né? Mas Rafael, você casado,
Casadíssimo. Quantos filhos? Tenho 3 filhos. Estou casado, estou com a minha esposa há 21 para 22 anos. Casado há 18 e meio. Tenho 3 filhos, um de 18, um de 14, vai fazer 15 e um de 7. Você tem um de 3 18 homens. anos já. Tem. Legendário também, já foi. Aleluia. Já subiu a montanha também. Eu tenho um ali, ó, de 21. Tá ensaiando Vai pra casar, ir nos legendários. vai subir a montanha. Você é pastor há quanto tempo? Eu, 10 anos. 10 anos. Você foi ordenado na videira? Na videira, 2013, assumi rede, né? E 2015 fui ordenado. Então, estou à frente de rede, tem 10 anos e 8 ordenado. E tô aí, cuidando de gente. Minha vida é essa. E como é que se deu? Tem muita gente que assiste a gente aqui e é jovens, né? Tem aquele desejo de ser pastor, né? Como que se deu o seu chamado? Como é que foi isso? Como é que você entendeu que você deveria ser pastor? No decorrer ainda que a gente não baseia, né, e nem ensina para ninguém ficar baseando as coisas baseado em experiências, né? Mas, no caso, eu tive uma clareza que foi meio abrupta. Por quê? Porque você começa a receber palavras, você começa a ver os frutos, Sim. você começa a olhar, né, e desejar, mas não tinha uma convicção. Então eu tinha convertido e comigo foi tudo muito rápido, assim, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, fui trabalhar com vendas, aí saí de casa, então eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, com 14 fui ser vendedor, com 16 eu saí de casa, sou de São Paulo, com 16 eu fui morar fora e rodei 14 estados durante 3 anos e meio, 2 meses num lugar, 3 meses no outro, pingando pra lá e pra cá, até que eu cheguei em Goiânia. Fui pra lá pra ficar 2 meses e tinha escolhido mudar pra Curitiba pra morar definitivo lá. E aí, um pouco antes de eu ir embora de Goiânia pra Curitiba, eu conheci uma baixinha, apaixonei nela e nunca mais saí. Mas sempre trabalhando com vendas, liderando equipe, aquela coisa toda. E aí eu quebrei. Eu ganhava muito bem como vendedor, depois virei gerente. E ganhava muito bem quando eu falo assim, eu sei que para muita gente pode parecer pouco, mas para mim era muita coisa. Porque com 19 anos de idade eu já ganhava 30 mil reais no mês. E isso 22 anos atrás. Que é isso? Era muita coisa, muita salário coisa. de jogador de futebol. E aí eu ganhando dinheiro, vivendo bem, né, aquilo tudo. Quando eu tava com 23, eu casei num mês. 2 meses depois que eu casei, a empresa que eu trabalhava quebrou. O dono literalmente deu um golpe, fez um monte de coisa errada e tal. E aí quebrou e eu, inteligente demais, porque eu sou um gênio, aí eu fui lá e comprei a empresa pela dívida. Né? Em 2005 para 2006, R$1 milhão de dívida e 22 processos trabalhistas que não tinha nem julgado ainda, só intimado. E aí eu vou ganhar esses processos tudo, e esse 1 milhão em 6 meses eu pago. Aí, resumindo, eu perdi todos os processos e em 6 meses eu quebrei, assim, de perder tudo que eu tinha conquistado na vida até então, tudo que eu acumulei, todo o crédito, tudo. Aí eu fui despejado, fui morar de favor na casa da minha sogra, recém-casado e com um filho recém-nascido. Eu brinco falando que eu sei que esse é um sonho que todo homem tem, né, de morar de favor na casa da sogra e tal, mas eles não falam. Mas aí, nessa situação toda, meu casamento destruiu, assim, com 1 ano de casado, filho recém-nascido. Eu já tava... fase difícil. Foi assim, o subsolo do fundo do poço. E aí, no meio de brigas, aquela coisa toda, lembra que eu falei que eu sou um gênio? Ainda peguei dinheiro com a agiota, claro, porque eu sou inteligentíssimo. E aí não paguei, e aí esse cara foi armado no meu escritório para me matar com mais 5 caras. Pulei o muro para casa do vizinho, saí correndo, desesperado, e aí chorando, aquela coisa toda, e ainda tive brigas horrorosas com a minha esposa, e eu resolvi me matar. Vou acabar com a minha vida. Saí de casa para suicidar. Saí 9 horas da noite depois de uma discussão com a minha esposa e fiquei até 5 horas da madrugada andando na rua, chorando. E cada carro, ônibus que passava, eu ameaçava, mas não tive coragem de me jogar na frente. Aí quando o dia estava amanhecendo, eu literalmente sentado no meio-fio chorando, compulsivamente, assim, que além de tudo eu era um covarde, que não tinha nem coragem de me matar. Aí eu concluí que não tinha o que fazer, eu ia ter que recomeçar a vida. Aí eu tinha um sonho de fugir. Falei, se eu conseguir R$200, eu compro uma passagem e vou embora. Largo minha mulher e meu menino aqui, esse monte de problema, eu volto para São Paulo, de lá eu arrumo para ir vender em algum outro lugar e começo a vida do zero, largando tudo.
E aí eu louvo a Deus que enquanto eu tinha esse sonho, Deus não me deu os R$ 200. E aí, literalmente, no mesmo dia, né? Amanheci o dia na sarjeta. Aí, no mesmo dia, de tarde, fui na padaria. E aí eu encontrei com um cara que era gerente da minha conta no banco, quando eu ganhava muito bem. Então, ele me conheceu no auge. Chegou aí no meu casamento e tudo. Aí, depois a gente desconectou, passou 2 anos, eu tava totalmente quebrado. Contei com ele na padaria, ele perguntou se eu tava bem. Ó, tem coragem de perguntar um negócio desse? E aí, bom? E eu comecei a chorar, eu nem consegui responder. Eu ia mentir, falar que tava bem demais, aquela coisa que a gente faz. Ixi, tô ótimo. Melhorar estraga. Mas eu não consegui mentir. Depois de viver tudo isso, passar a noite na rua querendo suicidar, aí eu comecei a chorar compulsivamente no meio da padaria. Mas eu brinco falando que eu não chorei igual rico, né? Porque eu admiro o rico chorando, é um negócio assim, uma classe, né? Aquela coisa. Só secando a lágrima. O seu choro era de pobre. Não, o meu chorando. Catarreiro, limpando a nariz. Gritando. E aí ele me abraçou, já foi um negócio assim que eu não esperava jamais receber um abraço. Né? E aí ele, não, senta aqui, me conta. Eu fui contar tudo pra ele. E aí ele concluiu, né? Antes de eu dar o golpe, porque eu contei tudo para dar o golpe no final. Me empresta R$ 200 que vai resolver. Mas antes de eu dar o golpe, ele concluiu. Ele falou, olha, você está precisando de muita coisa. Pode ser que você está pensando que o que você precisa é de dinheiro. Eu falei, não, eu não estou pensando, tenho certeza. Mas aí ele falou, não, você precisa de um milagre. E aí ele falou algo muito forte. Ele falou, e você não conseguiu se matar porque você não é dono de sua vida para tirar ela. Deus comprou você, ele tem um plano para você. O que você chamou de covardia era o amor de Deus e a graça de Deus. Me impediu. Te impedindo. E aí ele falou, você não conseguiu tirar sua vida porque você não é dono dela. Né? E o dono, ele quer cuidar de você, ele tem um propósito. Ele falou muito disso, de propósito. Tanto que é uma das coisas que eu mais falo, ministro, ensino, oro. E aí isso me marcou. Aí ele começou a convidar, então, não, vamos lá, tem uma reunião de oração na minha casa, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Eu ainda esquivei, mas fui. Né? Eu fui na última quarta-feira de janeiro. Aí naquele dia, na célula, eu tive uma experiência assim. Isso era em Goiânia, Rafa? Em Goiânia. Goiânia. Comecei a orar em pé e terminei, eu tava deitado debaixo da mesa de jantar da casa dele, assim, eu rolei, chorava, gritava, mas ali eu literalmente senti o toque de Deus, assim, na minha vida e fui poderosamente marcado, chorei muito e lavei a alma, e aí eu tive uma experiência, honestamente, eu acho que eu nasci de novo, foi nesse dia, porque até então eu cresci na igreja, mas sem ter tido uma experiência com Deus real, né, mas aí na hora que eu levantei, eu já levantei crente. Aí eu já orando, aquela coisa. Aí na hora ele já falou de cursão, eu já entrei na outra terça. Então eu só tinha ido numa célula, na outra terça eu já fui fazer o cursão com a minha esposa. Aí 1 mês depois comecei o curso de vida conjugal. E só depois que teve o encontro, que eu fui na chácara. Então fui no encontro só no final de março. E aí quando foi em junho, eu terminei o cursão e o curso de vida conjugal. Aí eu fui no encontro, no outro encontro eu levei 15 encontristas, no outro eu levei 18. Foi um negócio avassalador. Aí eu formei no cursão em junho, no final de julho eu fiz a inscrição pro CTL e já fui levantado líder, porque a célula não tava cabendo mais, aquela coisa. Aí eu multipliquei a primeira vez em novembro, depois em fevereiro e depois em junho de novo, do outro ano. Então quando eu completei 1 ano de liderança, eu já tinha multiplicado 3 vezes. E as 2 células que eu multipliquei antes já tinham multiplicado. Aí eu virei discipulador com 5 células, com 1 ano e meio de crente. E aí então foi tudo muito rápido. Aí aquele ano, né, eu terminei o ano com 7 células. Aí no outro ano eu estava já com 14, multipliquei, levantei o discipulador. Aí eu fiz isso, foi curioso, porque foram 5 anos idênticos. Eu começava com 7, terminava com 14, multiplicava, levantava um discipulador, começava com 7. Foi 5 anos que aconteceu exatamente a mesma coisa, multiplicando 100%. E os irmãos crescendo. Aí nisso, gente que andou comigo virou pastor, um monte de coisa. E Deus falando comigo. Você vai ser pastor, eu tenho um propósito. Aí eu dei essa volta toda só para dar essa explicação, né, da convicção do chamado. Aí eu estava discipulando, já um monte de gente, com 14 células, estava com 214 pessoas no meu discipulado, fazia encontro sozinho já, né, 80 encontristas, e levava, um mover poderoso, só que eu era discipulador e
empresário. Sim. Aí Deus, nesse período, em 3 anos, assim, ele mudou minha vida financeira. Eu quitei as dívidas, saí da casa da minha sogra, aleluia. E aí ele restaurou meu casamento, tudo isso aconteceu, eu estava lá servindo. E eu tinha um alvo, né? Ficar rico através da minha empresa. E como vendedora, você tem muito esse negócio de meta, alvo. Então, eu sabia tudo que eu queria. Eu tinha foto, né, do carro que eu queria, os lugares que eu ia viajar, o valor, como que eu faria para conquistar. Eu tinha tudo muito bem desenhadinho. Aí um dia, e eu continuei liderando. Mesmo discipulando, eu parei de liderar célula só na semana que eu fui apresentado como obreiro. Sim. Porque eu fiquei 7 anos discipulando. Nesses 7 anos, eu continuei liderando. Porque, para mim, liderar célula era a parte mais gostosa da coisa. Sempre. E aí, eu estava lá discipulando, esse tanto de gente, esse mover todo, e na minha célula. E um dia, para finalizar essa parte e falar da convicção do chamado, né? Eu sabia, todo mundo perto de mim sabia, que Deus queria que eu fosse pastor. Recebia palavra, um monte de gente falando, tinha tudo, mas eu não firmei nesse rumo. Aí um dia eu tô na célula, tinha preparado o esboço da palavra, do louvor, tudo. E aí na hora que terminou a segunda música no louvor, a primeira era mais agitadinha, terminou a segunda, Deus falou comigo, ouvi Deus falar audivelmente. Ele falou, você cantou, mas não prestou atenção no que você acabou de cantar. Porque é muito sério o que você falou. Eu falei, ixi, aí deu ruim, porque eu sei a música de cor, mas realmente, eu não sei que seriedade que é essa. E aí eu pedi perdão para os irmãos, ó, perdoa aqui, eu vou colocar de novo a mesma música aqui e tal, Deus está falando comigo. Aí ela terminou a segunda vez, eu já estava de joelho, chorando horrores e falando para Deus, Senhor, eu não consigo falar isso daqui, é sério demais mesmo. E aí ele falou, pois é, mas eu quero que você fale. Eu quero que isso seja de coração, porque eu tenho algo para te falar depois disso. E aí foi muito forte, né? E qual que era a música? Aí eu vou... Eu tô curioso Eu vou cantar ela aqui. Ela era o seguinte. Aí eu coloquei a terceira vez. E aí eu transformei ela em oração e fui repetindo para Deus, né? Ela falava o seguinte. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Lembra dela? Desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Eita. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. Só que a parte difícil de cantar, até então para mim era tudo festa e tal, mas nessa parte, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E aí a parte mais difícil. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. É o que você mais queria. Estou apaixonado. É tudo que eu queria é ficar rico. Né? E aí eu chorando muito. Aí Deus falou isso pra mim. Ele falou, olha, não tem problema você ganhar dinheiro, não tem problema você ter coisas, mas eu quero ter você numa medida maior. E eu quero que você cuida de mais gente. Eu tô querendo colocar mais gente pra você cuidar, mas... fazendo tudo que você faz, impede. Aí eu literalmente entendi, Deus confirmou, eu falei, então meu negócio é ser pastor. Aí eu mirei nesse rumo, fui fazer o seminário, que até então não tinha feito. Aí eu coloquei algumas, entre aspas, condições para Deus. Assim. Eu falei, não, então assim, o senhor, né, que tem as contas, eu tinha um sócio ainda no meio de tudo isso. Então o senhor coloca nesse patamar, me dá uma renda, eu vou guardar um dinheiro, vou resolver minha vida e aí depois eu vou ser pastor. Eu tinha uma empresa que era muito difícil conciliar com a obra. Para mim era muito desgastante, porque eu tinha escritório em Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Brasília e aqui, em Palmas. É mesmo? E aí 120 vendedores, né, vendendo assinatura de revista da Editora Globo. Sim. Aqueles stand em shopping, aeroporto, abordando o povo. Então, assim, era muito estressante, eu tinha que viajar toda semana. Pra cá, eu tava falando, seu filho, vim pra cá umas 50 vezes. Né? Fiz um monte de eventos aqui, stand no aeroporto, no shopping, no supermercado. Então, tudo era muito estressante, dava muito trabalho e impedia eu consagrar para estar na obra. Aí, quando Deus, entre aspas, assim, ele fez toda a parte dele, do meu combinado com ele, porque resolveu, eu já estava ganhando, assim, 70 mil por mês. Tinha comprado o carro dos meus sonhos, porque o homem tem essas coisas, particularmente eu tenho. Né? Tinha comprado, assim, paguei no dinheiro, o melhor carro da vida, eu tava lá todo empolgadinho. Aí Deus falou comigo de novo. Mandou até uma irmã para falar exatamente o que eu tinha orado. E aí Deus falou comigo. Aí foi onde eu concluí. Falei com a minha esposa. Falei, eu vou ter que fazer alguma coisa da vida. Tá ruim agora. Porque eu tô fugindo.
Essa é a verdade. Né? Ganhar dinheiro tá bom demais, só que eu não consigo. E aí, então, minha esposa, muito mulher de Deus, crente, ela falou, não, nem que a gente volte a morar na casa da minha mãe. Falei, anda de ônibus, o que for, mas nós vamos servir a Deus, mas eu não acredito que vai precisar disso, passar dificuldade. Deus vai prover e nós vamos prosperar, mas no ministério. Aí eu me prontifiquei, cheguei falando, então agora tô aqui formado, né, já tem frutos e tudo, e agora eu quero. Deus confirmou e tal. E na minha cabeça, eu só precisava fazer isso, sinalizar. Em algum momento, em alguns anos, podia ser e tal. Literalmente, 30 dias depois, chega a notícia. O pastor Rafael Vieira ia ser enviado para Uberlândia, que ninguém cogitaria um negócio desse lá em Goiânia. Todo mundo olhava ele assim, tá sendo treinado para assumir um prédio, e a gente tava construindo prédios. Então ele vai ser o pastor de governo aqui, tá tudo certo. De repente, não, ele vai ser enviado. Aí eu falei, não, bom pra ele, né? Que bênção, tal, vai pra Uberlândia. Nunca imaginava. Aí falou, não, e nós estamos precisando de um obreiro pra assumir uma parte aqui da rede dele. Aí eu falei, é bom pra esse obreiro, porque a rede dele é uma bênção e tal. Falou, e é você. Eu falei, Jesus, poder. Aí 30 dias depois que eu levantei a mão, eu tava pegando meu discipulado, que tava aí com 14 células, mais de 200 irmãos, e mais uma parte da rede dele. Aí no total, virei obreiro com 320 irmãos na rede, mais ou menos, em 2013. Aí crescemos, cheguei em 1.359 membros na rede. Que é 114 células, multipliquei a rede em 4 e virei pastor de governo. Tô aí, tem 3 anos praticamente. Então, você falando aí, eu percebi duas coisas que são importantes. Uma, eu vou te colocar aqui como que eu vejo, quero te ouvir nisso também. A segunda é a questão da esposa, né? O quanto é importante ter uma esposa, uma mulher de Deus do lado, né? Porque uma palavra da esposa para você ali, errada... Você vai falar assim, Deus, menino, não vamos mexer com isso não, tá? Eu fico olhando assim, determinaria. Que todos os homens que respondem ao chamado de Deus têm uma mulher forte do lado, que tem um coração para Deus, né? Mas aí você falou um negócio, essa questão aí, quando você cantou e tudo, eu preguei esses dias falando sobre os testes de Abraão. Abraão foi testado, né? E um dos testes de Abraão foi quando Deus pediu o filho, que era o que Deus havia dado. O projeto de Deus na vida de Abraão envolvia o filho, porque envolvia a nação e tudo. E Deus havia dado, debaixo de um grande milagre de Deus, nenhum dos dois poderia ter filhos. E tiveram, né? Aí, esse filho, Deus fala para ele, agora você pega seu filho, teu único filho, sobe no monte e sacrifica. Bom, ele sobe, né, para sacrificar. Na hora que ele vai sacrificar, Deus provê. Esse foi o nome dado lá em cima do monte, né? Deus proverá. E está lá o cordeiro para ser sacrificado no lugar. Então, foi um grande teste para Abraão. Aí eu me reporto lá quando o jovem rico chega para Jesus e quer segui-lo, né? E o Senhor fala para ele, então, cumpre os mandamentos. E não, os mandamentos eu cumpro desde pequeno e tal, ele é mesmo. Então, vamos testar, né? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E ele ali foi reprovado. E eu fico pensando assim, Rafael, se essas coisas todas não são testes na nossa vida. Com certeza. Só concluindo essa parte, né? Qual que era uma crença equivocada que eu tinha? Que eu tinha que sacrificar. Tinha algo que eu tinha que sacrificar. E aí eu coloquei que minha empresa, minha renda, o carro, né, o padrão de vida, os resorts, as viagens e tudo isso eu teria que sacrificar para poder ter um ministério. Né? Era o meu Isaac. E aí, literalmente, um dia, o pastor Luiz pregando, ele falando, né, ó, tem um monte de gente sacrificando Isaac aqui, mas nem Abraão não precisou sacrificar ele. Exatamente. Mas o tempo todo você está querendo sacrificar Isaac, né? Mas nem Abraão, que foi proposto para ele isso, no final precisou sacrificar, porque esse sacrifício, entre aspas, é o teste, não é o teste da dificuldade, o teste de você abrir mão de algo, é o teste do amor, de você saber que você é amado e que Deus é que vai te prover. E aí o que eu hoje testemunho, né? Que eu, nessa ocasião, eu tive que sair da empresa porque realmente não tinha como conciliar ela com o ministério.
Então eu dei minha parte pro meu sócio e saí do negócio para focar no ministério. Minha renda caiu, organizei. Você ficou só com o ministério? Só. Eu saí literalmente. Minha última retirada da empresa tinha sido R$32 mil e eu saí para ganhar 2.500. É um negócio assim, ilógico, né? E combinado com a minha esposa e ela feliz. Ó, vê se esse crente não tá perigoso. E aí, é lógico que eu tive que readequar a minha vida, diminuir o custo de vida, né? O custo mensal e tal. Eu vendi o carro, comprei um simples para equilibrar a coisa. Sim. A conta, honestamente, nunca consegui fechar a conta assim nesse período, porque era muito difícil retroceder de padrão de vida. Eu acho que é um dos maiores desafios na vida de alguém, é readequar para um nível inferior. Fácil. Subir é fácil. Facinho. Descer não é. E descer 11 vezes, praticamente, o padrão, a renda. Mas aí o que aconteceu? Deus foi provendo, porque ele é o provedor. Né? O que eu sacrifiquei? Eu sacrifiquei as crenças, eu sacrifiquei o merecimento, eu sacrifiquei a conquista na força do braço, porque até então era isso que eu fazia. E aí, então, ele foi provendo. E aí eu consegui ter uma vida melhor ganhando menos. Foi um negócio absurdo. E aí depois ele foi aumentando a renda. Então hoje eu prosperei, né? E aí depois ele me liberou, porque portas foram abrindo, né? Para eu poder empreender em algumas áreas que não depende da minha participação, da minha atuação. E que não atrapalharia o seu ministério. Pelo contrário, que às vezes me dá acesso a pessoas para eu poder ganhá-las, né? Para outras portas se abrirem. Então hoje eu prosperei, tenho empresas, estou no ministério, feliz, casamento, tá tudo bem. Aleluia. Então é isso que eu digo, que às vezes não é sacrificar, é a disposição de sacrificar. Porque às vezes você tendo a disposição, Deus não quer nada nosso, né? Deus só quer nos abençoar e nos dar. Tanto é que tem feito na sua vida hoje, né? Agora, não, eu imagino a cena de Abraão com o machado levantado ali para arrancar a cabeça do menino. Eu imagino que pode ter demorado, nós não sabemos o tanto. Porque ele pode ter levantado o machado e até ali ele não sacrificou o menino. Porque ele podia ficar um tempão com o machado levantado, de repente baixar e falar, não vou mexer com isso não. Mas na hora que ele fez o movimento, eu imagino a cena em câmera lenta, assim. Na hora que ele contraiu o músculo para fazer o movimento, para arrancar a cabeça, ali ele sacrificou e deu a resposta. Aí Deus já parou. Eu imagino assim, né, o anjo chegando bem na velocidade do The Flash, assim, segurando. Então, eu penso que às vezes, às vezes não, eu creio nisso, né? Que se o jovem rico tivesse falado, vou agora vender tudo, Deus falaria do mesmo jeito. Não, tá ok, pode vir servir da maneira que você está mesmo. Então, eu acho que esses testes, eles são importantes no ministério, né? Eu lembro de um amigo, nós fizemos seminário junto. E é tão engraçado isso, porque a gente era muito simples. Então, eu estudei num seminário interno, no interior de Goiás, e assim, era tão simples que a gente comia carne 2, 3 vezes na semana. Entende? Era um negócio bem simples. Mas o coração era muito apaixonado por Deus. E eu lembro que eu falava, eu estou disposto a comer ovo no ministério. Eu como ovo porque eu gosto. Por opção. Mas Deus nunca deixou faltar nada. Sempre proveu tudo. Mas tinha um irmão que ele falava, eu de jeito nenhum. Que Deus não me chamou. Deus me chamou para as riquezas. Deus me chamou... Olha, eu vou te falar, esse irmão já passou tantas baixas. Uma vez eu estava aqui, já tinha uma grande igreja aqui em Palmas, e ele me mandou mensagem pedindo leite para os filhos. Então eu vejo assim, que às vezes, essa disposição, esse coração que você tem de viver para Deus, somente para Ele, Deus não deixa no aspecto assim de você ficar sem. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Hoje cedo eu estava trocando mensagem com o irmão, que ele mandou uma mensagem falando assim, eu não aguento mais passar dificuldade, não daram a vida para minha família, que eu sempre sonhei e tal. Aí você vai desconstruindo crenças, né? Por quê? Porque na cabeça dele, quando você vai entrando na conversa, você vai vendo que, tipo assim, Deus é uma bênção, Deus me dá algumas coisas jóia, mas o que eu queria de fato, Ele não me deu, que é dinheiro, viagem, essas coisas. Aí eu falei, olha, é meio ilógico você interpretar de forma equivocada aquilo que a palavra diz, Romanos 8:32. Se ele já deu Jesus, que é o que de mais caro ele tem para te dar, por que ele vai negar as outras porventura não vos dará graciosamente com ele o que é mais barato? Então o problema é porque você está colocando um valor maior nas coisas mais baratas e diminuindo o valor daquilo que é mais caro.
E porque você está fazendo isso, você não está acessando essas demais coisas. Porque você está insatisfeito com a mais cara. Então é meio ilógico, porque você não faz isso com as suas filhas. Né? Você não pega a sua filha, não dá para ela um celular que é caro, para ela jogar fora e logo depois você dá outra coisa. Não, você vai ensinar para ela valorizar aquilo que ela recebeu, que Sim. tem valor. Falei, agora esquece valor monetário. Deus te deu Jesus. Falei, ó, vamos avaliar as coisas que você tem por escala de valor, né? Primeiro você tem Cristo. Depois você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Depois você tem um passaporte carimbado e irrevogável para ir para o céu eternamente com Deus. Aí você tem um casamento abençoado. Você tem filhas. Porque tem um monte de gente que queria ter casamento, não tem. Não tem. Muito menos abençoado. É. Você queria ter filho e não consegue ter. Você tem amigos, você tem um ministério. Olha quantas coisas de valor você tem. Aí por que tá faltando uma viagem pra praia, um carro melhor? Porque você tem carro também, não anda de busão, você tem carro. Mas por que não é indo do jeito que você quer, você tá insatisfeito. É o coração ingrato, né, Rafael? Porque assim, se você conseguir enxergar o que você tem, a multiplicação vem, né? Foi o que Jesus fez, né? Ele pegou o que tinha, ele ergueu, agradeceu e a multiplicação veio. Eu percebo em muitos irmãos que às vezes falta esse coração grato porque tem. Eu sempre fui grato pelos carros que eu tinha. E olha, eu comecei com os carros velhos. E aí o que acontece? Eu era grato, satisfeito com aquele carrinho, entende? Mas Deus sempre vai abençoando, abençoando, abençoando. Por quê? Coração grato. Não estou dizendo que isso é mérito. Eu estou dizendo assim que isso é um espírito, né, dentro da gente. Você olha as coisas e fala, meu Deus, eu não mereço nada disso e Deus tem me abençoado. E é tão pouco às vezes. E Deus vai só multiplicando isso, né? Quando eu olho para os irmãos, por exemplo, nos negócios, né? É a mesma coisa. Você vai ver irmão que ele tem empresa, mas a empresa não tem ele. Ele tem coisas, mas as coisas não tem ele. E aí ele empreende, ele tem uma clareza de reino, de propósito, ele desfruta, né? Eclesiastes fala que aqueles a quem Deus conferiu riquezas e bens e deu poder para delas comer. Isso é dom de Deus, é um presente. Sim. Por quê? Porque tem muita gente que não come do que Deus dá. É aquela avareza, tem que guardar tudo e não desfruta, e ainda condena o que está desfrutando. Então isso é um presente de Deus, você reconhecer tudo que é Ele que te dá e desfrutar, crendo que Ele vai continuar dando. Né? Você hoje, você é empreendedor. Sim. Você empreende em que área? Ixi, como diz, são 7 CNPJs diferentes. Você faz o que além do ministério? Assim? Qual que é o seu Eu tenho uma plataforma, que é como se fosse o Netflix, que é o Clube do Resultado, que é cheio de conteúdo, são quase 700 conteúdos, cursos, treinamentos. Isso seria para empreendedor? Para empresários cristãos, basicamente, Clube do Resultado. É um site? É um site, uma plataforma. Aí eu tenho uma editora, lanço livros meus e de outros, então eu tenho também os meus livros, mas lanço livro de outros. Já tenho 5 livros lançados, vou lançar o 6º agora. Aí eu tenho uma empresa de representação de consórcios, aí a gente vende para tudo quanto é tipo, né, de consórcio. É local ou nacional? Nacional. Nacional. Aí eu tenho um investimento numa fintech, que é um banco digital, e numa subadquirência de crédito, que é a maquininha de cartão. Certo. Aí que é o Propósito Bank, que tá para nascer aí, já tem 1 ano e meio que a gente está investindo e vamos lançar a qualquer momento, porque é uma burocracia louca, mas vai dar certo. Aí eu tenho alguns outros que é investimento, que eu não participo, né? Coisas que área de loteamento, por exemplo, participação. E aí são coisas que não tomam meu tempo, não toma porque tempo. eu estou no ministério. Aí eu tenho mais o alvo de lançar mais algumas coisas. Certo. Conciliando sempre com a agenda, priorizando, né, o ministério, minha família. E o tempo que sobra, eu dou atenção para os negócios. Tá, e aí você começou esse movimento... Eu tenho também uma empresa de consultoria, dou consultoria para algumas empresas também por fora. Tá, você começou esse movimento dos empreendedores em Goiânia por causa que você era empreendedor? Qual que foi a nascente desse movimento aí? Quando eu fui trabalhar com vendas, comecei com 14 anos na Editora Globo. Aí dos 14 aos 16, que eu ainda estava estudando, aquela coisa toda, né, quase 17, eu era medíocre, assim, vendia, ganhava já relativamente, assim, 3 salários mínimos por mês, mas nessa fase da vida. Aí quando eu terminei o ensino médio, eu resolvi não fazer faculdade,
porque eu queria ser vendedor, porque eu via quanto que os vendedores Sim. que dedicavam e era profissional ganhavam. Aí eu fui me dedicar a estudar sobre vendas, gestão de equipe, esse tipo de coisa, empreendedorismo. Então eu gastei um bom tempo ali estudando, foram 5 anos e meio, literalmente, fazendo um monte de cursos, treinamento, livros e aquela coisa toda. E comecei a crescer. Aí, como vendedor, eu cresci muito. Né? A gente tinha mais de 2.000 vendedores na Editora Globo no Brasil. Eu fui campeão nacional 18 vezes. Que é isso? Muita coisa. E coloquei o recorde, que eu falei, eu não faço não, porque eu bati o recorde em 2001 e ele só foi superado em 2017. Que é Você isso? vê o tanto que foi desproporcional o resultado. Foi grande. Então eu tornei um bom vendedor. E como gerente também tive muito resultado com a minha equipe, depois como representante também. E comecei a empreender naquela coisa, mas sempre estudando muito. Eu sempre tive uma clareza, que é o seguinte, a capacitação te dá ferramentas Sim. para que você faça cada vez melhor, tenha um resultado mais satisfatório, gastando menos Sabedoria. recursos, tudo Sabedoria é saber, né? isso. Quem sabe... E olhando especificamente para a sabedoria, ela destrincha, né? Quando você olha, você dá um zoom nela, assim, aí a palavra fala, pede sabedoria para Deus, que todo mundo que reconhece que necessita vai receber de graça, mas busca o conhecimento e paga por ele, porque ele vale mais do que o ouro e a prata. Então, o que eu tenho, até ensino sobre isso, a sabedoria conquista e o conhecimento administra. Qual que é o problema de muita gente que pede para Deus abençoar, prosperar? Ele vai prosperar, Sim. mas depois ele perde, porque não sabe administrar. Não Aí segura o que tem. o gráfico da vida é altos e baixos, parece um medidor de batimento cardíaco, né? E aí o que Deus quer? Que você seja constante como Cristo. Quando você olha o gráfico da vida de Jesus, é um constante crescimento, não tem altos e baixos. É cada vez melhor, milagres cada vez Sim. maiores, mais gente sendo alcançada. E aí, então, eu bato muito nessa tecla. Sempre bati desde os primórdios com a minha equipe. Aí, quando eu venho para o contexto da igreja, converti, estou cuidando de gente, aí eu ficava vendo as coisas que os irmãos erravam, assim, que para mim eram tão primordiais no empreendedorismo, na gestão de um negócio. Você já tinha passado por aquilo? Né? E aí eu ficava, Jesus, pô, Deus, não é possível que eu não tava vendo. Aí, como discipulador, em 2011, 2012, eu comecei a reunir os irmãos que andavam no meu discipulado e eram empresários. Eu tinha dentro do meu discipulado 70 empreendedores. E aí eu comecei a reunir, primeira reunião, sucesso total, deu 12. E aí eu comecei a dar dicas, literalmente dar dicas para eles, como que eles poderiam melhorar, ter mais resultado, administrar melhor, mas também com uma visão de conectar para fazer negócios, porque se comprar uns dos outros aqui, a gente fortalece e vai desconectando da economia externa, né? Sim. Vamos criar uma economia interna aqui, uma visão macroeconômica, né? Começa micro e vira macro. E aí começou a dar certo demais, porque aí os irmãos começaram a prosperar, as coisas começaram a acontecer, os testemunhos começaram a nascer. Aí isso foi em junho de 2012, a primeira reunião. Aí quando foi em julho de 2013, já tinha um ano, o pastor Naor resolveu abrir para a cidade toda, fazer um evento para convidar os empresários de Goiânia. Aí a gente já reuniu mais de 800 irmãos nessa. Olha. Então começou 12, mas um ano depois já tinha mais de 800. E aí começou com esse alvo de conectar os irmãos, de capacitá-los, de gerar unidade, né, trazer clareza do propósito, do porquê que eles estão empreendendo, porquê que Deus colocou na mão deles. Porque para mim, acho que uma das pessoas que tem a maior oportunidade de ganhar gente para Jesus é o empresário. Sim. Pela posição que ele está, a relevância, a influência, tudo isso. Então ele pode ganhar os funcionários, ele pode ganhar outros empresários, ele pode ganhar vizinhos, familiares, porque ele tem ali algo que o destaca, que o promove. Então, se ele entende isso, clareia e ele resolve ir nesse rumo, ele tem resultados assim, extraordinários, né? Evangelísticos. E, inevitavelmente, vai prosperar. Sim. E aí isso começou a dar certo demais. Aí, de lá para cá, foi crescendo, começamos a transformar essa reunião em uma reunião mensal, reunindo esses irmãos, café da manhã, testemunhos, networking, capacitação, oração, ministração, muita gente assim, porque o empresário ele passa pressões que são maiores do que quem tem um salário mínimo. Sim. Porque às vezes, se ele quebrar, um monte de gente quebra junto, né? E aí debaixo dessas pressões, o diabo convence que ele tem que acabar com a vida. Então, muitas ocasiões, fazendo apelo para quem estava pensando em suicídio, irmãos nem ia à frente, eles se jogassem, gritando, coisas assim, muito marcantes, né?
Gente que tinha 600 funcionários, que estava pensando em dar um tiro na A cabeça. pressão é muito grande, A né? pressão. Eu lembro do caso de um irmão que o dente dele explodiu, de Que- tanto que ele estava debaixo de pressão, né? Porque literalmente assim, né? Muito ataque. E aí, ministrando para empreender em paz, ter clareza de propósito, tudo isso é muito satisfatório, porque aí você vai vendo o mesmo irmão crescendo, tendo até problemas, às vezes, até maiores, porque faz parte de um. Quando você empreende, tem problemas, tem coisas que acontecem. Mas no descanso, com Deus tomando a frente, resolvendo. Aí eu brinco falando que em vez dos dentes estourar, foi colocar agora um de porcelana bonito, sorrisão melhorou demais e Sim. tá desfrutando. E aí os resultados foram surgindo, muito testemunho. Então hoje em Goiânia são 3.600 empresários que fazem parte dos empreendedores radicais. A gente já está em 11 países dos 35 que a videira chegou, né? Que já estão reunindo, fazendo trabalho. São mais de 200 cidades. Sim. Né? E o Seminário dos Empreendedores, a gente fez a 8ª edição em Goiânia esse ano, mas esse ano já fizemos mais 18, contando com esse que vai acontecer aqui agora em Palmas. Que é isso? Então, 19 eventos esse ano e vai crescer cada vez mais. Que pro benção, Senhor. que benção, que benção. Eu vi você comentando um dia, e eu queria te ouvir nisso, o que foi que você fez? Que vocês criaram uma metodologia para gente desempregado, Sim. né? Uma conexão. Essa É. conexão vocês fazem com os empreendedores da igreja, com empreendedores de fora. Como é que vocês fazem isso para ajudar quem está desempregado? Nessa trajetória, o foco sempre foi o empresário, conectá-lo, fazer Sim. negócio, aquela coisa toda, capacitá-lo, gerar fé e tudo. Só que aí depois o Brasil veio uma crise, né? Vamos colocar assim, aí na época do impeachment, aquela coisa toda, o desemprego chegou em 14,7%. Muita coisa. Em Goiânia estava assim, muita gente desempregada. E aí eu sempre tive no contato com os empresários aquela coisa assim, pastor, estou precisando contratar um gerente, tem alguém para indicar, um vendedor. E eu dependia demais da memória, de lembrar de alguém que estava desempregado para indicar. Aí eu resolvi sistematizar a coisa em janeiro de 2018. A gente fez uma grande divulgação na cidade para que todo mundo que estivesse desempregado me mandasse mensagem. Eu ia salvar o contato e colocar num grupo de WhatsApp. Aí qual que foi a nossa surpresa? Tinha muita gente. Nós tínhamos 3.200 desempregados naquela ocasião, Olha, em janeiro de 2018. Proporcionalmente, pela quantidade de jovens e adultos que podia trabalhar, a gente estava na média do país, de 14% de desemprego. E aí, então, o que eu fiz? Criei uma série de ações para capacitar esses desempregados. Então, nós fizemos mais de 70 cursos, eu e vários outros irmãos ministrando. Aí nós fizemos um mutirão para refazer o currículo de todos eles e refizemos 3.200 currículos, digitando, que fazendo o isso? padrão. Até foto, coloquei vários irmãos fotógrafos para a gente tirar foto, uma foto boa, porque alguns pareciam trombadinha, sem camisa, bodeia barreta, fazendo arminho. Eu falei, eu não contrato. E aí a gente melhorou o padrão, aí também fizemos uma força-tarefa usando os empresários para entrevistar esses desempregados, fazendo uma simulação da entrevista, para corrigir, dar um feedback. Ó, não, essas coisas você não fala. Você falar um negócio desse, o cara não te contrata. Então, aí foi desconstruindo, construindo no lugar coisas melhores, vamos colocar assim, práticas melhores. E aí começou a dar muito resultado. Porque daí a gente fez uma grande divulgação de que todo mundo que estivesse contratando ou sabendo de uma vaga de emprego, me enviasse e eu mandava nesse grupo que estavam os desempregados. E assim a gente começou, foi virando algo cultural. Então hoje em Goiânia a pessoa vai na padaria, ela vê uma folha lá, contrata-se atendente, ela tira a foto e me manda. Então virou um negócio cultural na cidade. E aí com esse tanto de curso, treinamento, aí eu comecei também com estratégias fora da igreja, a procurar empresas de recursos humanos, RH, com abordagem muito simples. Eu tenho um grupo de crente que teoricamente tem um caráter melhor, porque pode ser que alguns ainda tá no processo, mas que estão sendo capacitados, instruídos e tem eu para cobrar. Então, indica as vagas que você tem para mim, me dá um prazo, 24 horas antes de você divulgar para a cidade. Você manda primeiro para mim, eu mando para eles, porque talvez você já contrata, nem vai precisar. Sim. Então, assim, a gente tem 8 empresas de RH em Goiânia que fazem isso, elas me dão 24 horas, manda primeiro para mim, para depois divulgar em outros grupos, jornal, tudo.
E eu fui atrás de grandes empresas. Então eu tenho, por exemplo, uma construtora de Goiânia que só ele já contratou mais de 50 irmãos. E aí é a mesma coisa, vou pegando o RH de grandes empresas, eles me mandam as vagas. Qual que foi o resultado? Aí no meio disso a gente ainda passou de lá para cá por uma pandemia, né, várias outras crises. Então muito mais gente também perdeu emprego, aquela coisa toda, mas o fato é que até hoje a gente já empregou mais de 5.600 irmãos. E hoje nós temos um índice de desemprego, que no Brasil está em 8,9%, na Videira está 0,9%. Que é isso? Porque hoje nós temos 243 irmãos desempregados. E que eu desconfio que uns 200 é porque não quer trabalhar. Porque a gente manda de 300 a 350 vagas no grupo por dia. Sim. Então é porque tem gente que está acomodado. Colocar. Eu te ouvi falando isso, rapidamente eu cheguei aqui e criei um grupo. Eu não sei que ocasião que foi que eu te ouvi. Foi numa reunião da Vinha, de pastores. O pastor Luiz deu uma oportunidade para você, você falou lá. E o que eu fiz? Eu criei o grupo. Eu não sabia tudo que você tinha feito. Eu criei o grupo e coloquei os irmãos desempregados. Mas o que eu percebi aqui? Que não tinha desempregado. Que bem. O que tinha? Irmãos que estavam empregados. Que queriam um emprego melhor. Que queriam upgrade. Entende? Então, o grupo ficou lá, mas ele ficou sem ação, porque eu divulgava. Eu acho que eles ficavam esperando, né? Tipo assim, qual que é a comida que vai vir? Não, essa comida eu não quero. Então assim, conseguimos. Alguns, né? Mudaram de emprego e tudo, mas eu percebi que não tinha desempregado. Entende? A oportunidade era maior do que a necessidade. Uhum. Entende? Mas nós temos ainda o grupo. Mas te ouvindo, eu preciso colocar essas coisas em prática. Eu acho que essa questão mesmo dos cursos, de porque capacitar, até esse de que preparar, quer ir para o emprego melhor, eu falo ele como precisa. empresário agora. Como empresário agora, eu já tive assim, eu cheguei a ter 120 funcionários ao mesmo tempo, vendedores, né? E tinha mais 16 na administrativa. Então, quase 140 pessoas simultâneas trabalhando para mim, mas ao todo mais de 700 funcionários eu já tive. Muita gente chegou em mim para pedir um salário melhor, mas não estava disposto a ser um funcionário melhor. Sim. É assim, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu faço, sendo quem eu sou, mas eu quero ganhar mais. Então, para um empresário, a conta tem que fechar. Eu posso te pagar mais desde que você entregue um resultado melhor. É simples assim. A equação para o empresário é tão clara para ele. Então vou contratar uma pessoa agora. Eu tenho uma vaga que paga 3 mil de salário. Mas surgiu um cara, ele é tão bom, ele é tão qualificado, só que por 3 mil ele não vem, mas por 4 ele vem. Aí eu aumento a régua. Né? Não, eu vou pagar 4 nessa função. Mas por quê? Porque o cara é muito qualificado. Mas muitos irmãos não têm preocupação com isso. Então ele aposentou de estudar quando ele terminou o ensino médio. De lá para cá não lê um livro, não faz um curso. Então não estou falando que é só isso. Porque, é claro, você tem que ter favor, principalmente. Sim, portas abertas. tem que ter a bênção de Deus. Né? Claro, esse é o primordial. Mas, né, você precisa entender que quanto mais ferramentas você tem, mais você vai ser eficiente naquilo que você faz. Porque, Rafael, as coisas elas mudam rápido demais. Se atualizam demais. Então, se a pessoa ficar parada no tempo, ela vai ser substituída por alguém. É um né? fato. É. Aí, por exemplo, quem que está com medo da inteligência artificial? Quem perde para ela. Mas é difícil demais de ganhar de um robô. Não, acredite. A tecnologia não vai chegar no potencial humano. Por quê? Porque nós temos uma sensibilidade, um feeling, né? E uma percepção que o computador não tem. Então, quando você está sendo substituído por uma máquina, é porque o nível do seu serviço está muito baixo. Você precisa elevar o patamar e Deus te dá unção e sabedoria para isso. Você não percebe que hoje parece que o homem tem perdido espaço demais para a mulher? Quando eu digo perdido, não que é uma concorrência. Estou dizendo que é uma concorrência. Mas eu digo o seguinte, eu chego nos lugares, tá cheio de mulheres trabalhando. Aí eu chego em determinados lugares, tá cheio de homem trabalhando. Mas a discrepância é grande demais. Por exemplo, você chega numa diretoria, no negócio, tá cheio de mulher trabalhando. Aonde você vai encontrar os homens? Na construção civil, entende? Na limpeza. Trabalho braçal. Entende? Agora, assim, por que esse homem tem tanto menos disposição do que as mulheres? Eu tenho uma resposta para isso. Eu quero te ouvir, então.
É porque na minha cabeça eu tenho muito claro, porque eu tenho um exemplo dentro de casa, porque eu tenho a minha mulher lá, e sou pastor de homens e mulheres, né? Então eu tô aqui o tempo todo e tenho nos empresários hoje, são quase 15 mil empreendedores que estão nos grupos de WhatsApp e tudo, e a maior parte são mulheres. Mais da metade são mulheres. Mas qual que é o negócio? Eu posso estar sendo simplista e às vezes eu sou acusado disso, de ser médico clínico geral, que tudo é virose. Porque a solução é muito simples. É porque a mulher pensa mais. Ela para mais para pensar. Então vou dar um exemplo da vida da igreja. Você vai fazer um Domingo Kids, as irmãs têm que decorar e têm que organizar um encontro na chácara. E os homens têm um encontro também na chácara. A diferença da excelência dos detalhes. É grande. É grande demais. É grande. Por quê? Porque as mulheres param para pensar assim, o que eu posso melhorar, o que eu tenho que fazer, ela faz checklist e ela vai ticando. E aí com isso, tem coisa, aí ela entra na internet para pesquisar como que eu posso melhorar aqui o teatro, como que eu posso melhorar essa roupa aqui da peça de teatro, como que eu posso fazer isso. E o homem não, ele chega lá, e aí? Começou? Como que vai ser? Se você deixa algo assim, né, para o homem fazer, a tendência é que ele vai só reproduzir o que ele viu outra vez, ele não quer aprimorar. Ele não está preocupado de pensar, falando como que eu posso ser melhor aqui, mais excelente nisso. Então, quanto mais o homem e a mulher pensa, mais Deus dá criatividade, sabedoria, mais ele percebe o panorama geral para saber a necessidade. Olha, eu acho que estou precisando estudar mais sobre esse assunto, não estou entendendo bem isso daqui. Então, mas isso é fruto de ele visualizar. Sim. Ele tem que ter um panorama geral. O problema é que a maioria dos homens, ele acorda de manhã, aperta o play e vive no automático. Passa o dia, finaliza, stop, dorme, no outro dia play de novo, sem essa preocupação. Não estou falando aqui de autoaperfeiçoamento, de levar o homem na melhor versão de si mesmo, autoajuda, não é nada disso. É só de ter uma clareza do seguinte, eu creio que o que está bom pode melhorar. Então eu sou pastor. Então eu vou orar, Senhor, como que eu posso ser um pastor melhor? Né? Me dá aqui, como que eu posso cuidar da minha agenda melhor? Como que eu posso administrar o meu tempo melhor? Eu quero ser mais produtivo, eu quero que meus dias sejam uma bênção, eu quero abençoar muito mais pessoas do que eu estou abençoando hoje. Aí só de você orar por isso, Deus já vai te mostrar por que você não faz assim em vez de fazer desse jeito. Por que você não aperfeiçoa essa questão? Então, na medida que você pensa, avalia, ora, medita nas coisas, o Senhor vai te mostrando. E o problema, para mim, muito claro no mercado de trabalho, está nisso. As mulheres são mais detalhistas, excelentes, preocupadas em aprimorar, enquanto o homem está no automático. Você acha que falta clareza do homem, do papel dele? Por exemplo, o homem é líder. Ele deveria ser líder aonde ele está, né? Eu fico olhando nos casamentos, por exemplo, é igual ontem. Ontem eu estava ministrando para os casais. Aí eu percebendo, né? Parece que falta clareza dele, do papel dele na casa. Então o que acontece? Ele tem uma série de coisas que ele deveria tomar iniciativa e fazer. Mas aí é sempre a mulher que tem que empurrar, né? Parece que falta uma disposição, né? Uma iniciativa. Eu estava falando para ele, falou, olha, cabe ao homem gerir o dinheiro, a definir onde vai gastar, onde não vai, os limites. Tem gente que não tem limite. Mas quem define isso? É o homem. Mas parece que falta uma disposição, né? Por que eu estou te falando isso? Porque eu participei, você também, nós somos legendários. Aú. E assim, eu fui tão abençoado nesse top, né? Lá, eles chamam top, né? Nosso foi top 560. Estávamos lá com 144 homens, se eu não estiver enganado. E assim, parece que o homem precisa disso, precisa de uma restauração da posição dele, da atitude dele, de ir para a guerra, de ir para a selva, de matar o leão, de vencer o urso, de fazer como Davi, né? Parece que é uma inércia, uma tranquilidade. O homem é aquele que chega em casa, quer deitar no sofá, e eu fico olhando as irmãs trabalham igual o homem, mas ela chega em casa, ela faz uma janta, pelo menos quem não tem a empregada lá, e ela faz as coisas, ela tem disposição de cuidar da casa, ela tem disposição de ornamentar a casa, disposição até de servir o marido, né? E muitos homens, aquele negócio assim, ele chega, ele deita, coloca o pé na mesa, ele quer tomar ali o seu chopp, ele quer tomar o seu suco, assistir o jogo, nada de errado. Mas parece que falta uma atitude
forte, de guerra, de posicionamento, de ir para a batalha, de conquistar a prosperidade da sua casa, de dar uma qualidade de vida para sua família, de romper no ministério, né? Em todas as áreas. E nesse aspecto eu gostei demais desse movimento, porque ele me deu um upgrade. Eu também. Eu gostei. Me deu uma chacoalhada, né? Você acha que os homens estão precisando de serem legendários também, assim, de dar um upgrade para dar uma Eu não só acho, como um mês depois que nós fomos, eu já mandei meu filho também. Eu acho que todo homem deveria participar de um negócio desse. Por causa dessa ativação que dá, né? E até essa reorganização na mente para definição de prioridades e de postura e tudo isso. Mas eu acho que está muito ligado com essa questão de identidade, né? Muita fragilidade dos homens hoje. Né? Você vai conversar com um irmão, a maioria, infelizmente, muito sensível, muito frágil. Qualquer coisa, assim, já está chutando balde, desmoronando. Né? Enquanto as irmãs têm aumentado a força, né? Então está ficando desequilibrado demais a coisa. Né? Então as irmãs, firme, vamos lá, e você tem até que falar, irmã, não está combinando, né? O negócio da mulher é ser mais sensível, mais frágil. Ela é a parte frágil. Não. Abrindo um parêntese aqui, as mulheres estão tão fortes que eu divulguei aqui, falando num culto, sobre os legendários. E muitas irmãs me mandaram mensagem querendo enviar os maridos, né? Mas aí um grupo de irmãs me aproximou de mim no final do culto, falou, pastor, tem que ter um legendário para mulher. Por exemplo, as irmãs querem participar. As irmãs querem desafio. E tem irmãos que ele fica com medo. Tipo assim, o que é esse negócio aí? Então essa questão da fragilidade, né? Eu acho que nós deveríamos ser menos frágil a cada dia. Por quê? Porque essa é a tendência. Você vai criando casca grossa, né? Então aquilo que me abalava 5 anos atrás não me abala mais. Né? Um comentário que alguém fazia que antes eu ficava tão para baixo, tá? Hoje eu tiro de letra. Mas a tendência, infelizmente, de alguns é aumentar a fragilidade ao invés de aumentar a resistência. E eu acho que tem muito a ver com identidade. Identidade, né? Você ter clareza de quem você é em Cristo, de que você está resolvido, né? A direção que Deus quer que você vá e você vai. Ah, mas eu achei que ia ser mais fácil. Não. Pois é, mas não importa se é fácil ou difícil. O que importa é que ele vai te levar onde ele falou que ele vai te levar. Então, quando você vence essa fragilidade, né, essa questão de você ser uma vítima, né? A partir do momento que você se posiciona como uma vítima, né? Tadinho de mim, ó céus, ó vida, ó azar, a tendência é que você não vai conquistar nada. Você está o tempo todo precisando de alguém que vai cuidar de você. Quem que vai te fazer isso para você? Isso é uma praga, né? Isso é um do inferno. Meu Deus do céu. Então, infelizmente, é isso que faz. Eu gosto muito de testemunhos, muito. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto na vida é testemunho. Porque o testemunho, ele gera fé no coração de quem está ouvindo, Sim. de que se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Ainda que tem gente que não lida bem com testemunho. Acho que quem está testemunhando pode estar sendo arrogante, está esfregando a cara, está se vangloriando. Eu amo testemunho. E gosto de pôr os irmãos para testemunhar. E toda vez que alguém dá o testemunho, eu quero provocar os demais que ouviram a crerem. Né? Por quê? Porque tá aí, ó, tinha tudo para ser vítima, mas prosperou, avançou, multiplicou, tá aqui servindo, tá alegre, tá bem. Então desiste, né, desse negócio de tadinho de mim. Porque, né, aquela coisa, o tempo todo tá querendo ser pego no colo por gente. Você tem que ser pego no colo pelo Senhor. No quarto, em presença de Deus, você desarma, desaba, você chora, você vira do avesso se for necessário. Mas saiu do quarto, você posiciona. Principalmente falando de homens. Sim. Você posiciona. Eu tô aqui, tem unção, o Espírito Santo habita em mim. Falei isso ontem na reunião. Reuni os discipuladores ontem lá do Buriti, onde eu sou pastor. Eu falei, você vê que forte, né? Jesus vira e fala que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Maior dos profetas. Paz, o homem foi forte, no aspecto assim. Sim. Ele teve muita experiência com o Espírito Santo para pregar, para anunciar, profetizar que Jesus viria, e deu certo enquanto ele estava ali ainda, porque muitos profetizaram a respeito de Cristo, mas não viram Cristo. Jesus veio depois. João Batista viu, e ele foi, olha Jesus falando que ele é o maior,
Então você pega Eliseu, Elias, Moisés, Abraão, você pega Daniel, Ezequiel, você pega os profetas tudo, Gideão, e Jesus coloca João Batista como o maior dos nascidos de mulher até então. Aí ele fala, mas hoje, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Por quê? Porque agora você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Como que você tem algo que é muito maior do que uma experiência, mas é algo residente, e você vai ser frágil? O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem morar dentro de você. O problema é que, na minha percepção, estou aqui para acusar, condenar, mas na minha percepção, poucos irmãos desfrutam disso que é tão poderoso. Ele nem lembra que o Espírito Santo está lá dentro. Ele passa o dia pensando um monte de abobrinha, falando com um monte de gente, mas ele não fala com o Espírito Santo. Eu digo o seguinte, que o homem, ele tem que ser como Davi. Davi, ele era sensível para adorar a Deus lá na malhada, pegava a harpa e tocava o coração de Deus, mas depois ele tirava da espada e partia para cima do gigante. Entende? E eu acho que assim, nós temos que ser homens de oração, porque tem homem que crê que oração é coisa de mulher, coisa de gente, entre aspas, desocupado. Vá orando aí que eu vou trabalhar. Então o meu papel é ganhar dinheiro. Não, você é aquele que adora no quarto, que chora na presença de Deus, que coloca os objetivos da casa, da vida, da profissão, do trabalho, da empresa, mas ao mesmo tempo você se levanta para a guerra. Entende? E a vitória está garantida. A palavra já foi liberada sobre nós, o gigante vai cair. Não importa com o que você tem na mão. As pedras estão ali porque era a única coisa que Davi tinha. Mas talvez para muitos existe uma ousadia, existe um meio, um canal com que você tem, que você vai. Uma coisa que eu acho que os homens precisam perceber é isso, ele pode ir. Ele pode se posicionar, porque muita gente medroso do que vai acontecer, do fracasso, disso, daquilo, mas você fracassou e Deus te deu lá na frente. Eu fracassei várias vezes e no final das contas a vitória está garantida. Não, e mesmo depois de ser pastor, ainda fui mexer com o negócio de abrir uma loja de açaí do lado da Videira do Bueno, lá em Goiânia. Foi top, prosperou, estava indo bem. Aí 1 ano depois nós resolvemos abrir a segunda loja, porque queríamos franquear. Aí, por fim, deu muito errado a segunda loja. Aí tivemos um prejuízo, mais de R$500 mil. E aí eu fiquei endividado. E aí a crise, a acusação, a condenação, nessa fase, falei, não, eu sou um hipócrita, como que eu quero cuidar dos empresários? Aquela coisa, eu vou desistir. Tudo por causa do espelho, olhando para mim. E aí eu lembro que Pastor Naor é uma bênção na minha vida, assim. Pastor Naor tem tantas coisas assim que Deus já usou para me abençoar, mas eu fui conversar com ele para, tipo assim, eu vou entregar, né? Não tem jeito, eu vou largar de mão, porque... Esse é o resultado da acusação, né? Eu vou, não tem jeito. Como que é? A gente tava faltando uma semana pro Seminário dos Empreendedores Radicais, de 2019. E aí eu tava 200 mil de dívida. Falei, eu paguei tudo que eu tinha, agora eu não tenho de onde tirar, não tenho o que fazer, não sei como que vai ser. Já era, desandou tudo. Falei, eu vou falar com ele. Aí eu falei, pastor, eu tenho que conversar com o senhor, sério, antes do Seminário dos Empreendedores. Ele falou, não, nós vamos conversar depois. Aí eu falei, não, pastor, tem que ser antes. Ele falou, irmão, depois a gente conversa. Faz o evento, depois a gente conversa. Falei, Jesus. Aí eu não sabia nem o que eu ia pregar no evento ainda, porque para mim eu ia me livrar disso antes do evento. Sim. Eu vou abrir mão do negócio antes, eu não vou pregar no evento. E aí eu falei, então agora... Você queria ficar livre de uma crise, adquiriu mais uma. Falei, agora eu vou ter que pregar. O que eu prego? Pelo amor de Deus. Aí eu fui orar. Fui orar, preparar aquela crise no quarto com Deus, preparar a palavra. Deus falou algo muito forte para mim, muito forte. Lendo a Bíblia. E aí, olhando lá, Abraão, ele chega no Egito e pergunta o nome dele. E ele se apresenta. Eu sou Abraão, pai de multidões. Só que ele não tinha tido Isaac ainda. E aí, nessa hora, Deus falou comigo. O nome dele era baseado na promessa, não no resultado. Sim. Você é o que eu prometi que você vai ser. Indiferente se já aconteceu ou não. Poderoso demais. Poderoso demais. Aí eu falei, nós temos uma realidade das promessas, ainda que ela pode já ter cumprido ou não na nossa vida. Aí eu fui honesto. Nesse dia eu até passei do limite, assim. Porque eu abri, falei, irmão, eu tô aqui,
muitos, tá aqui, 100 metros. Talvez você passou lá e viu que nós fechamos a loja, tô aqui falando para você. Pode ser que você tá me julgando. Quem é ele para falar de empreender para mim, de prosperar, de crescer, de transbordar, sendo que ele acabou de fechar a loja aqui. Né? E talvez você consultar o CPF aí, você vai ver que tem dívida. Né? Como que você quer pregar para mim? Aí eu falei, eu sou esse. Que pode ser que Abraão, na hora que ele falou, eu sou pai de multidões. Alguém olhou por trás do ombro dele e falou, uai, mas tem ninguém atrás, vai seguindo? Porque normalmente ia com a família toda, né? Mudar de país, passar por outra nação. Você ia levando a renca, né? Falou, mas cadê a multidão? Não tinha ninguém. Mas ele não tinha... Quando ele falou que ele era, ele não estava sendo hipócrita. Porque ele tinha uma promessa. Então, o problema nosso é que a gente só consegue confessar depois que acontece. Você só consegue falar que é próspero depois que você quita as dívidas e compra casa, carro e viaja. Não é fé você crer no que tem. É fé você crer naquilo que ainda não tem. Porque quando que passou a ser verdade? Não é na hora que você apropriou, é a partir do momento que Deus prometeu, já é verdade. Sim. Então, se Deus falou que você é isso que você é. Ah, mas eu não estou vendo. Então, não importa, você vai mesmo sem ver. Porque isso é que é fé. Se precisar ver, já não precisa de fé, precisa de vista. Né? Ou de óculos. Não, você não está precisando, é de fé. Então, quando eu entendi isso e ministrei isso, foi tão libertador para mim. Nossa. Por quê? Porque eu percebi que até então eu estava escravo demais da opinião dos outros, do meu resultado, para manter a posição, né? Porque eu sou o líder dos empresários, então eu tenho que ter um resultado financeiro, eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que ter... E isso porque eu tenho que ter uma aparência de sucesso. Aí eu vi que isso era da carne nível hard, assim, eu estava erradíssimo. E aí eu fui livre disso. E impressionantemente, logo depois, Deus começou a abrir portas e eu comecei a prosperar, principalmente na área de imóveis. E aí as coisas aconteceram hoje, como diz o outro, até dono de banco você agora. Quem imaginou? Me fala um negócio, nós já passamos de 1 hora aqui de Já? conversa. Pai já. amado. Eu queria 2 coisas. Primeiro, você falar o que você mais... A pérola que você aprendeu na montanha. Depois eu quero deixar para você dar uma palavra aqui para empreendedores, pessoas que estão nos ouvindo. Qual que é a palavra que você deixa? Mas antes, como nós subimos a montanha, qual que foi a pérola, assim, o maior aprendizado que você teve na montanha como legendário? Você sabe que eu tentei ao tudo investigar o que aconteceria na montanha antes. E não consegui. Não, tentei chantagear meus amigos que já tinham ido, tentei comprar informações, joguei verde para colher maduro, mas não consegui. Todo mundo que já foi falava a mesma coisa para mim. Segue a lista Desfrute e desfrute o caminho. Ei, mas eu fiquei nervoso. Falei, eles me pagam, eles vão ver. Chegar lá vai ter surpresa. E aí, quando eu tava lá, eu tentei ao máximo seguir a lista. E quando eu tava lá, o tempo todo esse ficava na minha cabeça. Desfruta o caminho, desfruta o caminho. Mas eu confesso que metade do percurso eu não desfrutei. Porque eu tava com o olho para outra coisa. Para minha dificuldade física. Né? Eu tenho um monte de limitações físicas, não só pelo tamanho e o peso. Você fez cirurgia. Eu fiz já 3 cirurgias. As 3 me atrapalhavam na montanha. Uma eu tirei as veias da perna, a safena, e mais 6 veias com problema de circulação. Então, dói a perna, aquela coisa toda. O outro eu tirei o estômago, que eu fiz a bariátrica. Já perdi 45 quilos, mas ainda falta uns 20 ainda para ficar no padrão. E tirei a vesícula em dezembro agora. Passei mal, quase morri. Tava com problema no pâncreas e foi tenso. Então, eu tinha uma limitação nas pernas... De comida, se eu comesse, tal, aquela coisa. Então eu estava tão focado nisso, em conseguir o percurso, né? E você não passar mal. Você estava de olho no espelho. Eu estava o tempo todo. Eu fui subir a montanha com o espelho na mão, olhando para mim. Aí na metade da coisa, não vou dar detalhes aqui, mas uma chave virou, que daí eu cheguei no fim de mim mesmo e vi que depois disso dava para continuar. Falei, então meus limites já ficaram para trás aqui. Tudo que eu achei que eu nunca conseguiria fazer na vida, eu já passei desse ponto. Então agora eu não tenho mais limite, então agora vamos ver onde que Deus vai me levar. E passei literalmente a parar de olhar para mim, para as dificuldades, para tudo, e comecei a desfrutar o caminho. E essa frase mudou minha vida, literalmente, desfrute o caminho. Então hoje até para dirigir, eu estou dirigindo, eu estou desfrutando o caminho.
né? Para vir para cá, para viajar, para tudo. Agora eu tô mais apurado para desfrutar o caminho. Porque realmente nós estamos numa jornada ao longo da vida aqui. E às vezes a gente passa muitos dias no play, no pause, no stop, só no automático aqui, sem desfrutar o caminho. Uma das coisas que eu aprendi, assim, olhando você falar aí, é essa questão do nosso limite, né? Como que você consegue ir além do que você pensa que é o seu limite? Surpreendente. Né? Isso me trouxe uma lição para a vida muito grande, né? Então, assim, muitas vezes você olha a dificuldade ou o alvo, o desafio mesmo que você quer diante de você, e você fala, mas eu não vou dar conta. Por exemplo, eu estou escrevendo outro livro, né? Aí aquela dificuldade, eu lembro. Eu falo, rapaz, eu consigo. Eu já escrevi tantos. Então é mais um para escrever. Então vou selecionar aqui o que eu quero escrever e vou partir para cima disso aqui e vai dar certo. Então, isso me trouxe uma lição assim muito grande. Mas eu gostaria, Rafael, antes de encerrarmos aqui, tem muita gente nos assistindo que é empreendedor. Qual é a palavra que você dá para o empreendedor, para o cara que está começando, para o outro que já está ali, né, caminhando? Eu tenho alguns empreendedores aqui, eu estou aqui em Palmas há 23 anos. Pegar o versículo aqui. Estou aqui há 23 anos. Então, assim, tem alguns testemunhos aqui que eu amo. Só de citar eu amo, né? Tem um irmão aqui que ele era vendedor de secos e molhados. Andava numa motinha, na época CG 125. E hoje ele tem 2 grandes mercados. Prosperou grandes, mesmo. grandes. O irmão prosperou muito. Tem um irmão aqui que ele começou uma cerealista, uma porta. E hoje fatura 15 milhões mais de 15 milhões por mês. Então, assim, avançou demais, né? Mas tem outros que estão começando, estão iniciando, né? Que palavra você dá para esse irmão que está começando, ou esse irmão que tem um empreendimento pequeno, porque tem irmãos que nem se vê como empreendedor. Né? Ele tem uma empresa de ar-condicionado, ele instala ar-condicionado, ele se vê como um prestador de serviço, mas ele não se vê como empreendedor. Né? Eu acho que se ele se vê, ele vai chegar, né? Abraão conseguiu ver as estrelas, contar as estrelas ali, tudo, areia. Ou seja, Deus falou para ele, onde você conseguir enxergar, você vai chegar lá, né? Então, muitos irmãos não se veem assim. E eu queria, antes de encerrar, que você liberasse uma palavra para esse pessoal que gere fé no coração deles, que eles possam enxergar onde eles vão chegar. Entende? Mesmo estando pequeno, como você falou, né? Ele crê na promessa para depois vir o cumprimento da promessa na vida dele, né? O texto que eu quero falar para todos está lá em Isaías 26:3, que diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Eu acho que o que tem limitado muitos irmãos de crescer, avançar, é clareza de propósito. Por que eu estou fazendo isso que eu faço? Infelizmente, muitos empreendem para ganhar dinheiro, exclusivamente pelo dinheiro. E não são plenamente felizes fazendo isso. Não estão nessa perfeita paz, né? Porque às vezes não está ganhando tanto dinheiro que gostaria ou está custando muito caro esse dinheiro, porque estão muito cansados, exaustos. Quando você entende o propósito do porquê você está fazendo o que você faz, você ganha uma força, um ânimo. Você ganha um vigor. Vira uma missão. Vira uma missão. Então, quando você empreende com clareza de propósito, acredite, você vai ganhar mais dinheiro, você vai trabalhar menos e vai desfrutar mais. É de fato. Por quê? Porque a quantidade de horas que você vai trabalhar não vai determinar o nível do seu cansaço ou do seu descanso. Porque quando você tem clareza do propósito, a coisa vira um desfrute. Então, você está trabalhando muito. O corpo pode até cansar, mas você está animado. Sim. Porque o problema, na verdade, tá nisso. Poucos irmãos estão realmente animados com a vida. Tem muita gente que está assim, num abatimento, um desânimo. O que ele faz e o que ele trabalha é tipo para sobreviver. Não é para viver. Ele está no modo sobrevivência. Né? E aí, quando falta esse ânimo, né, o brilho no olho, aquela empolgação, aquela alegria, né, de, meu Deus, olha que vida abençoada, olha onde eu tô, olha as coisas que eu faço. Porque se você olhar para a dificuldade, né, você vai desanimar. Mas se você olhar para o propósito, você anima. Então, quando você olha para o propósito, o Senhor conserva você em perfeita paz.
Então ele vai te conservar. Isso é um negócio poderoso, né? Eu quero ser conservado em perfeita paz. A paz custa caríssimo. Eu não quero perder ela nem um dia da minha vida. Eu quero viver em paz. E aí, quando você tem paz por todos os lados, a Bíblia diz que você estava falando disso, né? Quando Davi morreu, passou para Salomão, Deus vira para ele e fala: você pode pedir o que você quiser. Aí ele vai e pede sabedoria e conhecimento. Muita gente coloca que ele pediu só sabedoria, mas ele pediu sabedoria e conhecimento. Sabedoria conquista, o conhecimento administra. Aí Deus fala: ó, você podia ter pedido riquezas, bens, honra e a morte dos seus inimigos. Deus fala essas 4 coisas. Você podia ter pedido essas 4 coisas. Mas por que você não pediu riqueza, bens, honra e a morte dos seus inimigos, mas pediu sabedoria e conhecimento? Eu vou te dar. Além da sabedoria e do conhecimento, eu vou te dar riquezas, bens e honra. Aí Deus não fala que vai dar a morte dos inimigos. Aí um dia Deus falou comigo claramente. Por quê? Porque quando você tem sabedoria e conhecimento e entende que tem um propósito, Deus que te colocou, é Ele que faz todas as coisas, aí você descobre que na verdade você não tem inimigos. Sim. Mas tem um monte de empresário aí que na cabeça dele o problema é o concorrente, na cabeça dele o problema é o funcionário, na cabeça dele o problema é a esposa, ou é o marido, ou o problema é ele mesmo. Cheio de inimigos. Cheio de inimigos. Mas quando você recebe sabedoria e conhecimento de Deus, né, e você está preservado, conservado em perfeita paz, aí você descobre que não tem inimigos. E inevitavelmente você vai vir junto riquezas, bens e honra. Então, quando você está servindo a Deus através dos negócios, prosperidade é inevitável. O que é prosperidade? A ausência total de escassez. E o que é escassez? A ausência de recursos para suprir necessidades e sonhos. Tem um monte de gente que acha que escassez é passar fome. Uma pessoa Sim. escassa não tem o que comer. Não, tem muita gente que é escassa de desfrute. Ele tem o dinheiro, mas não tira férias. Sim. Ele é escasso de comer o melhor dessa terra. Eu sempre falo isso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas normalmente o melhor dessa terra é caro e não é perto de sua casa. Para você comer, você tem que ter o dinheiro, você tem que ir lá, vai ter que deslocar. Então como que você vai fazer isso sem dinheiro? Então Deus vai te dar, mas você só tem que dar ouvidos a Ele. Você quer, é isso, você quer, você está feliz fazendo isso. Então, preservado na perfeita paz, inevitavelmente você vai prosperar feliz, em paz. É impressionante como que sem paz ninguém avança, né? Então, por exemplo, Salomão só pôde construir o templo porque viveu um tempo de paz. Não tinha inimigos. Não tinha inimigos. Paz por todos os lados. E é o que é engraçado, porque a sabedoria vem aí, de pegar os seus inimigos e fazer deles os seus amigos. Então, ele casou, ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas, ou o inverso, não lembro aqui agora. Mas o que acontece? Ele tinha 1000 mulheres. Por quê? Ele casou com todas as filhas, todos os seus possíveis inimigos eram sogros. Então não tinha. Então, essa foi uma das sabedorias de Salomão, né? E o que mas que não eu... sai casando aí com um monte de gente. Exatamente. Não, mas... O que eu digo é o seguinte, é que ao invés de você fazer das pessoas os seus inimigos, é melhor ter relacionamento com eles. Cria. Entendeu? Parcerias. Parcerias. Alianças. Vai contribuir ao invés de você ficar numa disputa aí, né? E a paz, e aí eu volto aqui para a paz, que é o seguinte, em guerra você não edifica nada. Em guerra você não constrói nada. Eu digo em guerra consigo mesmo, em guerra em casa. Né? Se você não tiver paz dentro do coração, paz no casamento, paz na empresa, você não vai avançar, né? Tem que ter essa paz, desfrutar, como você falou, viver. Não é desfrutar quando tiver, é desfrutar do caminho, não é? É ir trabalhando, prosperando e tendo paz, desfrutando disso, né? Então, para mim, está muito claro. 11 anos depois de começar os empreendedores, 18 anos empreendendo, 27 anos trabalhando na vida, com vendas, eu posso afirmar: o Senhor prospera aquele que entende a realidade das promessas e não dos resultados e que está em paz. Esse é o fato da vida. Aleluia. Bom, você que está conosco até agora aí, nesses mais de 1 hora, né? Discutindo, conversando aqui sobre tantos assuntos edificantes, eu quero te convidar a espalhar esse conteúdo aí, a espalhar esse link e também volto a reafirmar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva
E também dê aí o seu joinha, que vai nos ajudar muito. Faça um comentário, porque isso é muito importante para o nosso canal. Pastor Rafael, um prazer recebê-lo aqui. Foi uma bênção. Eu fui muito edificado, muito abençoado. E com certeza todos que participaram também. Eu quero agradecer pela sua presença aqui. Não vai ser a primeira. Aliás, é a primeira, mas não vai ser a última. Aleluia. Nós teremos outras oportunidades aqui de aprofundar em muitos assuntos que nós começamos aqui hoje. Amém. Quem não me segue ainda, vai lá, Rafael Almeida Play, que tem muito conteúdo para te abençoar. E eu tô aqui para servi-los. Servir a Videira de Palmas, servir o pastor Maldo, servir você que está assistindo. Para mim é um grande privilégio poder ser útil de alguma maneira nas mãos de Deus. Conta comigo. Ok. Só para divulgar a sua plataforma. clubedoresultado.com. clubedoresultado.com. Acessa lá, faça a assinatura e seja edificado. Obrigado pela sua presença, Deus te abençoe. Obrigado, pastor Rafael. Eu que agradeço. Vamos seguindo. Deus abençoe você. Obrigado pela sua presença.